Por que minha oração não é respondida? Existem 3 coisas que você deve saber e fazer para ter uma oração eficaz. Mas primeiro precisamos saber que orar não é pedir. Existem vários aspectos da oração: louvor, adoração, súplicas, pedidos, ação de graças. Pedir é apenas um desses aspectos. Não devemos fazer o nosso período de oração todo somente de pedidos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes em vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Não estejais inquietos ou não estejais ansiosos. Uma das razões pelo que sofremos da ansiedade é por não colocar diante de Deus nossos pedidos. Antes, as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus. A ansiedade nada mais é do que o acúmulo de desejos não colocados diante de Deus. Aí vem o segundo problema, que é a dúvida de acharmos que não fomos ouvidos. Faça isso, colocar diante de Deus tudo, com ação de graças. Ação de graças é simplesmente agradecer, crendo que já recebemos. Já recebemos e pronto, é só sentir como se já tivéssemos alcançado o que precisamos, sem duvidar. Resolvido essa etapa de não ser ansioso e crer como se já tivesse recebido, veremos na prática como pedir corretamente em 3 passos. Primeiro, não há necessidade de tentarmos convencer a Deus. Deus nos conhece, Ele não é manipulável. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe. Não precisa ficar rodeando. Seja sincero diante de Deus. 2. O pedido não deve ser para Ele nos dar. Ele já deu. Devemos pedir para recebermos. O que está nas regiões celestiais, Ele já nos deu com toda sorte de bênçãos espirituais. Elas estão lá, espirituais, para que elas sejam materializadas aqui na terra. Existem coisas que desejamos que Ele não nos prometeu. Isso podemos pedir. Nossa casa, o nosso carro, o emprego desejado. Mas existem coisas que já foram expressas na palavra, que já nos foram dadas. Isso não devemos pedir, apenas receber. Por exemplo, não precisamos pedir por perdão. Sim, Ele já nos deu, apenas recebemos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos amou mesmo sendo pecadores e nos deu vida e perdão quando ainda estávamos mortos. Ou seja, morto não fala, morto não pede, morto não faz nada por merecer. Mas mortos recebemos vida de graça, só recebemos sem pedir, nós já temos o perdão. Saúde também não precisamos pedir, apenas receber. A Bíblia diz que Ele levou sobre si nossas dores, pecados, enfermidades. Apenas temos que dizer: sou sarado, sou curado, e ter consciência que isso é um fato consumado lá na cruz. Assim como Cristo levou nossos pecados, Ele levou nossas doenças. Somos salvos e somos curados. Precisamos ter essa consciência para viver isso de fato. 3. A confiança de que você será atendido não deve estar em suas boas ações. Recebemos porque Ele é bom. Em Lucas 18, antes dele contar a parábola do fariseu e do publicano, Jesus disse: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou a parábola.
não é pelas nossas obras para que ninguém se glorie, e sim pela obra dele, pela obra da cruz. Essa obra foi um pacote para nos dar salvação dos pecados, saúde no corpo e vida abundante em todas as áreas. Mas aí alguém diz, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Sim, exatamente, se humilhar é chegar diante de Deus dizendo que por nós mesmos nós não merecemos nada, não pela nossa santidade, e sim pela obra de justificação dele na cruz. Essa obra mudou tudo, resolveu tudo. Jesus conquistou o poder que havia sido perdido e deu àqueles que creem em seu nome. Ele sozinho fez isso sem nossa ajuda e nos deu de graça. O contrário de se humilhar é se exaltar, achando ser digno de receber algo de Deus por causa das suas próprias obras. Percebe a diferença? Confiando em nós mesmos, a resposta é limitada, é no nível da nossa fé. Ficamos imaginando como Deus vai dar um jeitinho de nos abençoar, ficamos tentando achar um meio viável, não é mesmo? Mas se confiarmos nele, a nossa fé é ilimitada, ele pode tudo. Por que você ainda quer limitar o poder de Deus? O que importa não é o tamanho da sua fé, e sim onde ela é depositada. Se o grão de mostarda for colocado na terra, ele produzirá, mas se ficar na gaveta não vai acontecer nada. Sabe, quando Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome, não era para você usar de costume simplesmente no final da oração e dizer, Senhor, faça isso ou aquilo em nome de Jesus, amém. Orar no nome de Jesus é orar na posição de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quando um presidente não pode ir a algum evento, ele nomeia alguém para ir em nome dele. Essa pessoa está lá representando a posição do presidente. Descubra o poder da posição que Cristo te colocou. Já falamos sobre isso em vídeos aqui no canal Quem Sou Eu, Os Olhos de Deus. Vou deixar aqui na descrição também para você acompanhar. Assuma a sua posição. Ore a partir dessa posição que é em nome de Cristo, no mesmo lugar que Cristo está. Um verdadeiro homem de oração não é aquele que ora 7 horas por dia, é aquele que ora sabendo o lugar certo da sua oração, sabendo qual é a sua posição em Cristo. Elias orou com instância. Isso não quer dizer insistência, não, e sim posição. Quando uma coisa está na primeira instância, segunda instância, isso é um lugar, é uma posição. Então disse Elias a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Perante cuja face estou. Isso fala da posição. E quando ele diz ainda segundo a minha palavra, por que ele não orou segundo a palavra de Deus? Ele tinha posição para ordenar isso e não choveu. Por isso ele estava lá tirando sarro dos profetas de Baal, porque ele sabia que não choveria se ele não falasse. Aí você pode dizer, mas Elias era Elias, isso não é para nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Ele orou fervorosamente. Temos que gritar, insistir, chorar, nos humilhar. Isso é uma oração fervorosa? Não. A oração fervorosa de Elias foi: o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo minha palavra. 2 linhas. Fervorosa era a posição de Elias diante de Deus. Nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, também temos essa posição dada a nós por Cristo, pela obra da cruz. Tenha confiança na sua oração, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E o que é pedir segundo a vontade de Deus? Não é pedir o que Ele quer que você faça, e sim como.
na posição que Ele quer que estejamos, posição de filho. Por isso já agradecemos, porque temos certeza que Ele nos ouviu. Mas talvez você ainda não se sinta confortável com isso, talvez algo esteja te acusando, você pensa, nossa, isso é tão bom para ser verdade. 1 João 3:19-20 vai te responder: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e Ele sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus. O seu coração te condenando é a única coisa que te impede de falar com confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus. Crer em Cristo é crer na sua obra redentora. E sua obra redentora na cruz é um pacote completo, lembra? E que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Se o seu coração te acusar, veja a si próprio através dos olhos de Deus, porque ele é o único que nos julga corretamente. O que devemos buscar é saber quem Deus diz que nós somos. Ele nos fez, ele nos salvou. Só Ele sabe quem somos. O oleiro que fez o vaso sabe dizer qual é a função daquele vaso. Ele determina o seu destino. Ele determina quem você é. Sendo assim, temos confiança. Por que temer? Aquele que crê que Cristo lhe assegurou uma nova posição, ama os seus irmãos, permanece em Deus e Deus nele. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atira ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Continue abençoado.